Olá, paz do Senhor a todos, meu nome é Ivânio, sou líder do EPG juntamente com a minha esposa, da Líder de Casais, do bairro Belvedere. Vamos ler Isaías, capítulo 2 ao 5. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam como os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra as suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras, e os morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, por quem que se deve ele estimar? Capítulo 3. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. Valente e o soldado e o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente. E dar-lhes-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo.
Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes virá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo a moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor enfeite das ligas, e as redezinhas e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeiras, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis, e as joias pendentes do nariz, as vestes de festas, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, e os espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas, e os véus. E será que em lugar do cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste larga silício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada e teus valentes na peleja. E as portas da cidade gemerão, e se carpirão, e ela se assentará no chão desolado. Capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo chamegante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. E a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela num lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada.
e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, eis que opressão, justiça, eis que clamor. Ai dos que ajuntam nós casa a casa, reúnem herdade e a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite até que o vinho os esquente. Harpas e alaúdes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem considerem as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão secará de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se passearão como em pástios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimentos a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fossem com cordas de caros. E dizem, apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha ao conselho do Santo de Israel, para que conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como a podridão, e a sua flor se esvaecerá, como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, estendeu a mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Contudo, isto não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá, não se lhe desastará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados, as unhas dos seus cavalos dir-se-iam de paderneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu refúgio será como do leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar, e se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Terminemos a leitura de hoje, vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos, bendizemos, glorificamos ao teu santo nome. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por este dia, que esta leitura venha edificar nossas vidas, ó Pai.
Te pedimos que o Senhor derrame suas bênçãos e cuide-nos deste dia, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.